Está funcionando aqui? Está vermelho? Podemos então começar, gente? Segundo tempo? Então, para a gente resumir o nosso primeiro tempo. Pus aqui, ó. Todo sofrimento nosso vem de um desejo. Todo desejo vem de um apego. E todo apego vem de um medo. E a causa universal, ilusão da separatividade de Deus. Esse é o caminho, isso aqui encurta a terapia, viu, gente? Você vai economizar terapia. Viu? Porque está sofrendo, detecta o desejo. É aquilo que eu falei, essa tensão do ideal e o real. As minhas exigências interiores são justas e belas, porém, eu estou exigindo do outro o que não é possível, que eu não tenho poder. Da realidade ou do companheiro, que não é possível. Evidencia um apego. Quais são os apegos principais? Se eu sofro com a crítica, é que eu estou apegado ao elogio. O apego ao elogio gera o medo da crítica. O apego ao prazer gera o medo do desprazer. O apego à fama gera o medo da difamação. Percebe? Então, todo medo está atrelado a um apego. Aí eu detectar isso aqui, eu vou ver que por detrás tem um medo. O medo de possuir e perder o possuído. E aí que só tem um caminho de cura. Deus. Causa primária de tudo. Lá na Gênesis fala tão bonito. Estamos mergulhados em Deus. Deus em nós e nós em Deus. Opa, desculpa. Percebeu? Que aí quando você fala Deus, você lida com a coisa, você entrega. Entrega mesmo, é Deus, causa primária de tudo. Não tem outra saída. Às vezes eu fico contando os casos, fica gravado, todo mundo sabe, não sei. Né? Não sei se você sabe a experiência que eu passei lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês... Não, né? E eu fui chamado ano passado para participar do podcast daquela psiquiatra Ana Beatriz. Você vê como é que Deus né, gente? Eu estava conversando com Deus, falei assim, Deus, eu vou aposentar ou não? O senhor quer continuar trabalhando ou não? Quando eu estava perguntando para Deus, ele mandou recado. Essa Ana Beatriz, psiquiatra, me chamou para fazer um podcast no Rio, né? Óbvio que as consequências aumentou o trabalho, né? Então Deus quer que eu continue trabalhando. Mas eu fui lá para o Rio, eu e minha esposa de carro, GPS, errei o GPS. Quando você erra no Rio, o que acontece? Fui parar na comunidade do Vigário Geral. Depois que você entra, você não sai mais, porque todas as saídas são interrompidas pelos traficantes. Tem obstáculo. Aí comecei a lembrar da frase que virou meu mantra. Está lá no Livro dos Espíritos. Se um perigo vos ameaça, não fosseis vós que criastes, e sim Deus. Olha só que lindo, gente. Lembrei da frase e pensei, Deus, o que você quer de mim, Senhor? O Senhor que criou isso, o que o Senhor quer, Senhor? Eu estou aqui, Senhor, faça a sua vontade. Aí o carro foi cercado pelos traficantes de metralhadora. Na frente, do lado, eu olhei aquilo e falei assim, Senhor, se vocês quiserem levar minha esposa, é da sua vontade, né, Senhor? Então leva. Os filhos, o problema é seu, né, Senhor? O Senhor que está criando isso, o problema é dos filhos, não é meu, não. Agora, se vocês quiserem me levar, quem sabe a gente monta um centro espírita aqui, faz alguma coisa se eu sobreviver. Comecei a conversar assim com Deus. Foi assim, ó, que trem, né? Tal, né? E aí, nessa conversa, eu fui sendo possuído com uma pacificação. Aí o traficante, de radinho assim, pediu para baixar o vidro. Baixou o vidro, eu com aquela cara de velho sonso, menino, falei assim, ô moço, eu estou perdido aqui, moço, me ajuda a sair daqui, não estou achando a saída. O homem olhou para minha cara e falou assim, que esse velho perdido aqui. Passou o radinho, todo mundo saiu e ele mostrou o caminho. Eu saí de lá feliz que eu vi Deus. Vi Deus daquilo tudo ali. Que se Deus quisesse me levar, louvado seja. Se não quis me levar, louvado seja. Ou seja, é louvado seja em qualquer circunstância. Que isso aqui é Deus. Porque a nossa mente, ela
busca satisfação, ter razão. Então ela divide o que é bom e o que é mal. Mas tudo que acontece, se vem de Deus, é bem. A minha mente classifica que é bom ou mal. E aí gera sofrimento. Percebeu? Que doido? Então, a partir daqui, eu reconstruo isso aqui. Agora, preste atenção. A mente nossa vai continuar, os macacos da mente vão continuar falando. E eu vou continuar fazendo exercício. Um amigo espiritual falou para a gente assim, como é que você sabe que vocês estão melhorando, evoluindo? É quando o intervalo entre a dor e a paz está diminuindo. É aquilo que Chico Xavier falava, dor inevitável, sofrimento opcional. A dor chega, assusta, vem toda aquela coisa toda. Eu vou escolher sofrer ou não através dessa linha. Aí o que falou? Quando o tempo vai diminuindo entre o sofrimento e a paz, você está evoluindo. Antes levava 1 ano, 2 meses, 1 semana. Agora em 1 hora eu já estou em paz. E o que eu tenho que fazer para auxiliar esse tempo? Não viver da memória. Lembre-se disso. Tá? Porque a memória alimenta o sofrimento. Alimenta o passado, o acontecimento, e a gente vai ao encontro daquilo ali com a memória. Vocês repararam a época de Natal, como é que é, gente? É um paradoxo, né? Louvar Jesus, Jesus, vai ver os encontros de família. A brigaiada que é, quem vai, quem não vai amigo oculto ou não, aquela confusão. Aí fulano vai? Não vou não, porque viveu de memória. Porque na memória eu te registro aquela chata que é fulano lá. Apaga a memória, é por isso que nós estamos ficando cada vez mais desmemorizados. Para aprender a viver o presente. E nós estamos vivendo uma época que tem um autor, um filósofo, que fez um livro muito bacana, chama Sociedade do Cansaço. Nós estamos cansando cada vez mais para diminuir a memória e aprender a viver o presente. Percebeu? Então não viva de memória não, porque a memória alimenta esse processo aqui todo. A mente vai sugerir. Nossa senhora, aquele lugar lá é ruim, né? Sei que não. Acabou. Então vamos ver agora alguns caminhos da paz. Que os macacos não morrem não, viu gente? Fica a vida inteira. Eles vão ficando sem graça, porque a gente não vai vivendo a proposta dos macacos da mente. Olha o que Emmanuel fala. A paz legítima resulta do equilíbrio entre nossos desejos e os propósitos do Senhor. Aqui está tudo. Olha, João. Ele está sempre desejando alguma coisa que é diferente do propósito de Deus. Percebe? Essa tensão. E a verdadeira liberdade surge. Qual é a verdadeira liberdade? Obediência. Olha o paradoxo. Obediência a Deus. E Deus é o quê? É aquilo que acontece. Entendeu? Então começa aí, ó. A paz, o equilíbrio entre o meu desejo e o propósito do Senhor. Né? Ok? Olha o que fala no pão nosso. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. É aqui que nós falamos. A gente interpreta, eu vejo, quase interpreta. E não é fácil não, viu gente? Eu brinco, eu sempre falo aqui que eu brinco, eu tenho 42 anos casado com a mistura de italiano com espanhol. Como é que vocês imaginam que é? 220. E ela, coitada, ela escolheu quem? Alguém que funciona uns 60. 60 volts e ela 220. Um para temperar o outro. Que era 220. Italiana, não sei o quê. E eu com a pachorra. Devagar. Deixa na poltrona que tá bom. Não, ela tá arrumando. Né? Tem o momento da pachorra e tem o momento de arrumar. E quando o tempo vai passando, tem gente mais velha aqui, a gente tem que aprender a amar e não condenar a singularidade do outro. A beleza do outro é o dom dela, é Deus nela. Eu vou condenar? E o problema é que eu não vejo as coisas, né, gente? Igual anteontem, ela arrumou lá, um negócio ficou bacana, eu entrei na casa, nem vi. Ele falou, você viu o que eu fiz? Eu falei, não. Vem cá, então tá vendo alguma coisa assim? Não. Você não viu que eu mudei para cá o móvel, mudei para cá?
Eu não vi, gente. O que resta? Aplicar a arte dos iluminados, o humor. Por isso que eu fiz o curso palhaço. Eu pensei, querida, eu sou o cego de Jericó que ainda não encontrou Jesus. Eu não enxergo nada, querida. Me perdoa, o cego ainda não encontrou Jesus. Eu não curei. Aí ela calma, aí você fica atento na memória. Pô, meia hora, uma hora depois, estou tudo em paz. Achando que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Entendeu? Então é isso que está falando ali. Ó. Vamos ter que educar o que houve, tal, ficar atento. Eu estou ouvindo conforme a minha memória. A minha memória está falando que é isso. Não, não é isso. É o que então? O outro é assim. Né? O coelho vira para a tartaruga e fala, mas você é devagar demais, você é lerdo, hein? Não, gente, a tartaruga é assim. Só porque o coelho pula e anda rápido, ele julga o outro na oposição dele. Interpretou. Não, a tartaruga é assim. Ou seja, a maritaca grita, fala, que tem todo. Você está com a maritaca em casa. Você quer que ela seja o quê? Um pardal? Um mudo? Não, ela é maritaca. Aprenda a conviver com a maritaca. Isso mesmo, maritaca. Fala mesmo, grita, maritaca. Louvado seja Deus. Eu que pedi a você, e você que me pediu. Porque o outro sofre também. Né? Com a minha natureza. Não é isso? Dentro dessa linha de opostos. Registramos certas informações de acordo com as nossas perturbações íntimas. Então, conforme na memória, aquela coisa toda, né? Quando eu era mais novo, a gente saía com os meninos, passear, fazer aventura, todo mundo gostava de sair comigo. Que a alma de guerreiro, eu previa tudo. Tudo, está tudo previsto. O pessoal, nossa, só viajar com você era bom demais, porque era aventura, era off-road, né? Aventura. Então eu tinha que prever tudo. É a coisa toda, né? Eu tive meu momento de pânico quando o quê? Numa dessas aventuras, que eu fui atravessar com meu primo o deserto de Atacama, de carro, saímos daqui de carro e fomos lá para atravessar o Atacama. Era um sonho que a gente tinha desde a adolescência e nós fomos. Chegou no meio do Atacama, eu vi que eu não planejei direito, eu estava sem dinheiro. Como é que a gente ia pagar as coisas? A gente ia dormir na casa de uma dona lá. Eu apavorei. Por que eu apavorei? Porque eu tinha um núcleo daquele precavido que olha tudo antes, sentia impotência, e na impotência veio o horror, o pânico, no meio daquele deserto. Eu lembrei de todos os ensinamentos e entreguei para Deus. Confessei ao meu primo, ao meu amigo, eram uns 3, o meu horror, pedi desculpa, que eu fiquei responsável por tudo. Mas o que Deus faz? Como eu disse no início, Deus coloca do lado alguém que sabe lidar com aquilo que você não sabe. Eu me declarei, agora daqui para frente vocês tomam conta aí, tal, sei que. Eles viraram e falaram, não preocupa não, sabe o que vamos fazer? Vamos vender umas roupas nossas aqui. A gente estava com umas blusas de futebol, de time de futebol, eles gostam muito. Eles se viraram, meu filho. Chegou lá na coisa, a blusa, sei que, trocou em moeda local, se viraram. A partir daquele instante eu acalmei e andamos mais sei quantos 1000 quilômetros entregando para Deus. Entregando. E depois teve outra. Cadê o posto de gasolina que não aparecia? Cadê o posto de gasolina que não aparecia? Não previ isso. Sei que? Entregar para Deus. Se tiver que parar aqui, para, alguém chega, é Deus. Porque Deus é que cuida da gente. Deus é que cuida, tá? Não tem nada acaso, não tem nada. Se tivesse parar lá sem gasolina, que tinha uma razão de ser. Ia acontecer aquela razão de ser. Ia acontecer. Eu posso ficar contando casos e casos aqui incríveis, maravilhosos, de ver Deus manifestando no horror, na loucura, naquilo que não tem que acontecer. Entendeu? Porque Deus está presente em tudo e a gente acha que não. Foi falha minha. Foi falha nada. Deus que criou a falha para você viver a sua impotência e abraçar Deus. Está achando que é você que falhou? Você não tem esse poder. Tem poder. Uma pessoa foi fazer uma trilha, trek, né, tal, não sei o quê, aí passou mal, não sei o quê, pifou. Aí quem estava com ela achou que morreu. Olhou, morta. Botou no cangote, ficou carregando, tal.
Quando chegou numa estrada de terra, o que estava ali? Um carro, tipo SAMU, que isso aconteceu na América do Sul, uma ambulância estava estragada ali na saída da trilha, com os paramédicos todos ali esperando o conselho da ambulância. O que eles fizeram? Ressuscitaram a pessoa, voltou à vida, consertaram a ambulância e levaram ela. Socorro. Ou seja, Deus estragou a ambulância para esperá-la no final da trilha, que não estava na hora de partir. Percebeu? A outra afogou no alto mar, levaram 30 minutos para socorrê-la. Recuperaram ela sem sequela nenhuma, inexplicável pela biologia. E ela disse assim: quando eu perdi as forças, eu ouvi uma voz dizendo: fique tranquila, ainda não é hora de partir. Acabou. Então, podemos ficar tranquilo, não pode? Se alguém passar mal em casa, vai devagarinho, que Deus que cuida. Não vou correr, não. Porque se tiver que correr, Deus vai fazer você correr. Mas corre em paz. Não corre achando que você vai ter poder, não. Diga. Minutos antes de eu vir para cá, minha cachorra tinha sumido. E o quê? Minha cachorrinha. Ah, sua cachorra. Idosa, sem Isso. chegar, né? E eu falei assim, gente, procurei meu irmão visita. Falei assim, não, vai ter para ela, falei, no Dom de Pontinho. Aí, falei assim, ó, desci Francisco de Assis, falei assim, olha, ela não é minha. Isso. O que estiver acontecendo com ela, espero que seja só o melhor, não quero nada de mal para ela. Mas não deixei. A única coisa que foi que, assim, na hora que eu estava prestes a entrar aqui, eu me emocionei. Só estava emocionada. E agora, na hora que eu fui pro café, o telefone já tinha carregado e ele falou assim, a fulana bateu aqui, estava na porta do apartamento dela. Isso. E a próxima vez você vai falar assim, não existe pior nem melhor, é Deus. Aí que Francisco de Assis está chamando ela. Encerrou a vida. Não é? A gente fica pegado aqui, deixa o princípio inteligente ir embora. Que está acontecendo isso, viu, gente? Eu tenho um cliente que é professor de veterinária da PUC. Eles estão muito preocupados porque a maneira como o humano está tratando os animais está humanizando os cachorros, eles estão adoecendo de doença humana. Porque eles perderam a vida de animal. É vida humana. Está acontecendo isso. Vamos lá. O que é necessário? Reconhecer o que se é. Quem eu sou? Reconhecer sua beleza, seu talento, sua natureza. A gente não muda o que é, não muda. A gente aprende a dar direção e medida. A direção é, eu estou usando o que eu sou para o interesse pessoal ou interesse do bem de todos? Porque o Espírito veio aqui para se libertar do individualismo e aprender o amor universal. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É para isso. Então eu tenho que saber, estou usando o meu dom para o bem de todos ou exclusivamente para mim mesmo? Que o Emmanuel fala no livro Leis de Amor, o dom outrora malbaratado, a gente volta com o mesmo dom para dar direção e medida. Ok? E se vocês querem saber qual que é o dom de vocês, a singularidade, o talento, pergunta às pessoas aqui que vocês são chatos. Que a nossa chatice retrata o nosso dom desmedido e fica inadequado. A gente perde a adequação do processo. Porque tem hora disso, tem hora do, como dizia Confúcio, a harmonia é a adequação. Tem hora do muito e tem hora do pouco. E o Emmanuel fala, o reino dos céus está no meio de vós. O meio é a ausência de polarização. Olha isso aqui lindo. Não é nem muito lá, nem muito aqui. É o taoísmo, o caminho do meio. É difícil, é dificílimo. A gente tende a polarizar, mas a gente vai junto, vai aprendendo, vai capotando e vai indo. Vai junto. Reconhecer o outro e suas qualidades, dentro dessa oposição. Nós estamos sendo convidados a abraçar a alteridade, a diferença. Né? Diminuir a nossa negatividade para com o outro. Reconhecer que o outro é assim. Não tem que ser do meu jeito. Então vamos respeitar assim? É assim. Louvado seja. Percebeu?
Nós passamos uma experiência singular, né? Que minha esposa mãezona, 5 filhos, aquela coisa toda. Uma das filhas teve neném e não avisou a gente, não. Nós ficamos sabendo pela secretária do obstetra. E aí, vai condenar? Não, ela é assim. Ela quer autonomia, independência. Louvado seja Deus. Pronto, fique em paz. A dor vem. O sofrimento, opcional. Vamos entender que ela é assim? Louvado seja Deus. E assim é cada um. Fica mais leve. Por isso que Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo leve. Desde que a gente aprenda a ficar em paz. Difícil a arte da paz. Respeitar o livre-arbítrio do outro e suas convicções. Isso é difícil, hein? Respeitar. A palavra respeito é aquilo que vem do coração. Respeitar o outro, o livre-arbítrio, o certo e errado do outro. Você pode até falar, mas colocando a sua necessidade e não impondo o que é certo e errado. Percebeu que é diferente? Eu posso comunicar com saber, com saber de consciência, mas não para mudar o outro. Porque há um encontro de singularidades quando a gente consegue fazer isso. Né? Ou seja, eu posso, em determinados momentos, decretar minha indigência. Você me perdoa, eu não dou conta. Aí é a linguagem da compaixão. Sem negar a singularidade do outro. Se você nega a singularidade do outro, você nega o ser todo, você nega Deus nele. E filho é muito assim, né, gente? A gente tem filho, vê cada um de um jeito, cada um. A gente tem a tendência de condenar aquilo que a gente acha que é o negativo. Só que o negativo existe em detrimento do positivo. Entendeu? Eu tenho um filho, por exemplo, avoado, sempre foi, avoado, sabe onde as coisas, nada, que é avoamento, né? A alma do cientista é avoada. Ele não fica preso aqui na Terra, ele é cientista. Está voado. Aí Deus falou para ele assim, agora você vai ter que pôr o pé no chão um pouquinho. Casou e teve 2 filhos. Agora está tentando pôr o pé no chão. Que a mente fica lá, ó. Né? Se Einstein estivesse aqui hoje, ele ia ser cheio de diagnósticos, gente. Cheio de diagnósticos. Os casos dele, né? Saía do restaurante, encontrava com um amigo e começava a conversar. Quando acabava a conversa, ele falava assim, quando nós começamos a conversar, eu estava indo ou voltando para o restaurante? Eu estava voltando, então eu já almocei. Eu não sabia nem se tinha almoçado. Ele recebia o cheque do trabalho dele lá, não sabia onde que pôs. Depois de muito tempo que ele achava o cheque dentro do livro. Era marcador de livro. Você condenar um sujeito desse, você condena a essência dele. Você percebeu? Eu tive um outro filho nosso, no sense, fazia coisa absurda, muro, janela, as coisas loucas assim, não aguentava ficar na sala de aula, ali na cadeira, eu não conseguia estudar, teve que fazer aquela prova, né, no final lá, como é que chama? Jesus, né? A vida pegou essa essência e colocou onde precisava de uma essência assim, no sense. O que foi ser bombeiro? Ganhou medalha de bravura. Por quê? Descendo a avenida com a viatura, ele parou para arrumar a viatura, ouviu uma gritaria vindo da comunidade, a mãe aflita pediu socorro para a filha que estava querendo suicidar, estava se lançando na frente dos carros. E era a avenida larga, a Nossa Senhora do Carmo. Ele ouviu aquilo, nem pensou. Se lançou na frente dos carros, abraçou a menina, rolou com a menina no asfalto, salvou a menina. O destino, olha o que é o destino, Deus. Estava lá na hora um repórter do jornal O Tempo. Tirou foto de tudo, bombou o negócio e recebeu medalha de bravura. Perguntaram para ele, como é que você faz isso? Você é louco? Você podia ter morrido, eu não penso para agir. Agora a gente lidava com esse filho que não pensava para agir. Você enlouquece, né? Aí você tem que louvar, seja Deus, deixa, entrega para Deus. Pode subir no telhado, se tiver cair, é Deus que é o guia dele que empurrou. Está lá no livro dos Espíritos isso, né? Pode ler o livro dos Espíritos. Se tivesse que cair de uma escada quebrada, é o seu guia que te direciona até a escada quebrada. Porque está na prova das suas necessidades de cair. Gente, depois dessa, eu não confio mais diante da guarda, em guia não. É muito doido. Eles é que guia. Então, eu peço a Deus, dá força para aceitar esse guia maluco aqui. Porque está lá, se um raio tiver que cair,
Ele te fazia ao encontro do raio. Bala perdida, não tem bala perdida, está lá no livro dos Espíritos. Isso não fica mais em paz? Fica, não fica? Então, olha lá, reconhecer no outro a circunstância que você necessita. Ei, pesado. E toda hora você vai dizer, meu Deus, eu que escolhi esse marido, eu que escolhi esse sujeito, eu que escolhi essa profissão. Foi, filho. Você que escolheu. Porque é ali que vai nascer as virtudes que você não tem. Então tá bom, então vamos ficar em paz, né? Bom, louvado seja Deus. O outro é seu agente karmático. E eu também sou do outro. De tal maneira que eu posso ficar em paz. Se eu dei um tapa na cara do outro, Deus permitiu. Fique em paz. Se achar que a sua intenção foi individualista, egoísta, vai lá e pede desculpa. Santo Agostinho falava, em nome, se a sua intenção é o amor para com Deus, pode fazer o que quiser. Eu enforcava os meninos em nome de Deus, a dar conta. E o exemplo máximo que eu adoro citar, Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso matava os cristãos, e daí não morria quem tinha que morrer. A hora da morte é fatal. Ele matava em nome do amor que tinha ao Deus dele. Achava que estava justo. O que Jesus falou? Esse que vai ser, foi o maior dos apóstolos, esse que tinha que ir. Só que tinha que cair do cavalo, sair da arrogância. Tinha que cair do cavalo. Caiu do cavalo e a mesma energia amorosa, fidelidade a Deus, ele entregou ao Cristo. Então, às vezes, a gente condena alguém, mas, né, um malfeitor, alguém, né, essas eras que nós estamos vivendo de golpe para lá, golpe para cá, são almas incríveis que estão pedindo redirecionamento. Você lembra aquele filme Pegue-me, se for capaz? Com Leonardo DiCaprio? Ele era um falsificador, passava todo mundo para trás, fingia que era piloto, fingia que era tudo. Custaram pegar ele. E é incrível, quando pegaram ele, o FBI pegou, em vez de botar na cadeia, botou ele no FBI. Para ajudar no trabalho do FBI. Redirecionou. Há pouco tempo eu tive um cliente meu, né, aluno, jovem, ensino médio, inteligentíssimo. Ele hackeou o sistema de informática da escola, fez uma confusão e ainda hackeou do vizinho. Foi pego, o professor, em vez de condenar ele, aquela coisa, o professor, cara, isso é incrível. Você tem um dom incrível, vem cá, vamos trabalhar junto. Trouxe ele para trabalhar com ele. Olha só, percebeu? O redirecionamento do dom, da beleza, né? E isso nós estamos vivendo isso hoje, né? Conversando com a Raquel ali que trabalha em escola, né? Os jovens de hoje estão uma loucura, gente. São intensos demais, porque não tem campo de realização. Não tem esse conhecimento, essa coisa. Fica estudando um monte de coisa que não sabe nem para que serve. Até hoje não sei para que serve raiz quadrada. Eu não sei para que serve raiz quadrada. Estudei química e não sei fazer um sabão. Um sabão, a minha funcionária lá sabe fazer sabão. Eu estudei química e não sei. Não sei nada da questão toda. E eles hoje, esses espíritos que estão reencarnando, vão fazer uma revolução no planeta. Já está aí acontecendo, porque as escolas não estão dando conta, né? Estão dando conta. Ok? Consequências desse processo. Nós temos que passar por lutos. E é isso que é a depressão. A depressão é um luto que não é aceita. Luto de seus prazeres, permitindo o começo de um amor que se libertou do peso das expectativas e apetites. O luto da expectativa. Gente, a expectativa acaba com a gente. Em todo sentido. Vou sair de férias. Vai ser bom demais. Aquele hotel, né? Juntei o dinheiro, foi para o hotel. Aconteceu agora com a minha sobrinha, gente. Tadinha dela. Foram para Morro de São Paulo. Né, férias, aquela coisa toda. Eu não sabia que de janeiro a março, nem eu sabia, fica cheio de israelense. O governo israelense paga para os soldados, para os israelenses virem descansar aqui no Brasil. E lotado de israelense, aquela multidão que tem cheio, e ela queria paz, achou que ia chegar a um lugar de paz, adoeceu, chegou aqui e foi internada. Porque ela foi em busca da paz, criou expectativa. Gente, não quis expectativa para nada. Está fazendo um aniversário, vai ser legal. Não sei.
O não sei funciona, viu? Vai cair um toró danado. Não, eu fiz os bolos, fiz tudo, ninguém comeu. Deus te pediu só para fazer o bolo. Dá e vira as costas, não é isso que a gente falou? Não, a gente não vira as costas, não. A gente faz o bolo e fica esperando para todo mundo comer e receber elogio. Está pegado ao elogio. Ninguém comeu, o problema é da língua deles, véio. Eles que não gostaram, eu gostei. Deus pediu para fazer, eu fiz. Percebeu? Luto dos prazeres. Não é deixar de ter a alegria daquele momento, mas não ir com a expectativa. Tá? Vou fazer entrevista, emprego, vou passar ou não vou? Não sei, é Deus que me emprega, estou indo. E assim vai em tudo, expectativa zero, aí se acalma. Acabou. Porque um tal de adoecer na volta das férias, gente, que impressionante, que todo mundo sai daqui saindo do inferno. Só que esquece que vai voltar para o inferno. Quando volta, adoece. E os meninos, então, tadinho, começa a escola. Tudo adoece. Né? Luto de seus saberes, que desperta sua inteligência para as realidades nas quais ninguém se aventura a não ser pela fé. Achar que sabe alguma coisa e que eu que estou certo. Quem disse? Eu tenho que me aventurar na fé. E o único jeito de aventurar na fé é se lançar no desconhecido, abdicar da minha razão. Eu lembro das historinhas do Chico, esse dia eu estava relembrando, gente, aquela historinha da mulher que estava muito doente, não tinha dinheiro para comprar o remédio, estava com a receita lá, Chico sentou com ela, orou e falou assim, faz o seguinte, picou a receita em 10 pedacinhos, orou numa água, botou na garrafinha e falou assim, engole um pedacinho do papel de 12 em 12 horas junto com a água. Ela curou, resolveu. Você tem coragem de fazer isso? Viver essa ousadia? A minha filha, eu falo que ela é provocante na minha vida, que tudo de louco acontece com ela. Uma vez ela foi fazer um passeio com os meninos, os filhos dela, uns 4. Entrou na trilha e ficou perdido na trilha. Ficou perdido, errou o caminho, ficou perdido. Aí ela conversou alto para os meninos aprenderem. Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Estou perdido. O que o Senhor quer de mim? Dá um sinal. Nisso, gente, saiu uma mula, um burro, no meio do mato, assim, ó, e apareceu na frente dela. Ela virou e falou assim, ô burro, eu estou perdido, me ensina um caminho. O burro começou a caminhar e ela atrás com os meninos. Davi, voltou para o caminho. Deus é assim, nós temos que aprender a ver Deus no cachorro, no burro, no bandido, no santo, tudo é Deus. Aí você fica em paz, tá certo? E aí fica. Luta os seus poderes, né? Isso aí, ó. Os seus poderes e permanecer aberto à aceitação de seus limites, a um possível. Achar que a gente pode tudo, quem diz que a gente pode tudo? Reconhece o seu limite e abraça o seu limite. Deus fica esperando isso. É consciência de limite, abraçar a nossa imperfeição, ter compaixão conosco mesmo, misericórdia conosco mesmo, que é isso que Deus tem para conosco. Se eu não tiver comigo, eu não vou ter com ninguém. Abraça o seu limite, reconhece, não dou conta. Ô Senhor, não dou conta. Nos mínimos detalhes. Quem disse que você tem que deitar e antes de deitar tem que estar com a louça toda lavada? Está cansada? Deixa ela lá. Amanhã depois você lava. Eu conheci um sujeito que teve uma solução incrível. Ele que lavava, a família não lavava de jeito nenhum. Tentou, era ele. E ele tinha que lavar todo dia para amanhecer tudo mais bacana. Beleza, né? O dom dele. Só que ele cansou, foi envelhecendo, cansou, ninguém fazia. Sabe o que fez, gente? Ele comprou o número de pratos e talheres suficientes para não lavar durante uma semana. Que aí a faxineira chegava e lavava da semana toda. Aí ele ficou em paz. Pronto, resolveu o problema, ficou em paz. Está pronto para desencarnar. Chegar do outro lado não vai ter louça para lavar. Ele já aprendeu a viver em paz, que ninguém ajudava. Reconheceu o seu limite, não dou conta mais. Decretar indigência é algo incrível. Eu queria tanto continuar fazendo isso por vocês, mas não dou conta, me perdoem. Nasce a linguagem da compaixão que acolhe e nasce algo lindo no outro, esse reconhecimento. Sai da briga para a paz, e principalmente com a gente mesmo.
Solução paradoxal. Não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Negar o meu ego, minhas exigências, minha busca de satisfação. Os relacionamentos não foram feitos para nos dar satisfação. Foi feito para nascer consciência. Guarda isso, tá? A gente não recebe do outro aquilo que dá. Guarda isso. E o sofrimento nosso é querer receber do outro aquilo que eu dou. Não vai receber o que o outro é. Aí o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com a cigarra e a formiga. Você lembra da historinha de cigarra e formiga? A formiga conheceu Jesus. Aí a cigarra chegou, bateu na porta, inverno, me acolhe. Aí a formiga falou, venha cigarra, entre, vamos passar o inverno junto. Você só sabe cantar, eu só sei trabalhar. Você canta e alegra o meu trabalho. Passaram juntos o inverno todo. Ao invés de expulsar o outro que só sabia cantar, essa é a proposta. Principalmente com o envelhecimento. Com o envelhecimento fica muito acentuada essa diferença. E aí nós vamos ter que abraçar. Fazer esse casamento da cigarra e a formiga. Abraçar essa alteridade. Amar a singularidade do outro. Abraçar. Não exigir de mim que eu seja igual ao outro e nem o outro igual a mim. Aí nasce a paz. Fonte viva. O arquétipo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, antes de tornar o que ele se tornou, né, dizem que ficou 1 ano numa gruta, numa depressão danada, um conflito danado. E foi lá que ele saiu cantando Irmão Sol e Irmão Lua, que as pessoas interpretam como amigos dos animais, da natureza, mais do que isso. Quando ele sai lá, Irmão Sol e Irmão Lua, ele viveu lá a unidade, ele resgatou a unidade. Eu e o Pai somos um. Tudo é uno. Ele resgatou a síntese. E foi dali que se tornou o símbolo da alegria absoluta. Porque ele tinha alegria com tudo. Estava na chuva, batia na porta, negava-lhe abrigo. Ele falava, é isso que o Senhor quer de mim, Senhor, que eu tome chuva? Ou tomar chuva feliz? E ele tomava chuva feliz. E assim viveu. E aí o que acontece? Quando os confrades, né, que foi formando a equipe, não dava conta do jejum, não dava conta disso, daquilo, o que fazia? Matava um franguinho e comia junto com o outro. Viver, o que é isso? É a boda de Caná. O outro não dá conta. O que me resta? Transformar água em vinho. E vinho dos melhores. Oferecer ao outro alegria. Porque, como diz Jesus, a única coisa que a gente leva daqui é aquilo que damos. Não levamos o título de pai, mãe, nada. Né? A turminha aí que está acima dos 50, 60 aí, prepare para partir. Vai se identificando de pai, de mãe, avós, vai identificando de tudo. Continua com a função, mas desapegando o papel, preparando para partir. Porque o que importa é da alegria que a quem amamos. Então o que te faz feliz, velho? É isso? Então pronto, é assistir o filme? Então deixa ele assistir o filme na poltrona, em paz, vai lá e serve ele um negócio gostoso, né? Eu vivi experiências incríveis, que eu sempre conto isso, né? Minha mãe, por exemplo, querendo fazer ela feliz a todo custo, nada. Quando eu li isso e vi que o dever moral se inicia quando eu prejudico a felicidade do outro. Olha só o que fala isso no Evangelho. Perguntei, mãe, o que te faz feliz, mãe? Ela respondeu, dormir, assistir Roda-Roda Jequiti e comprar roupa. Louvado seja Deus. Pronto, resolveu o meu problema. Deixava ela dormir, deitava do lado dela, saía para comprar roupa, ela não usava, estava já meio com a demência. E assistia Roda-Roda Jequiti, gente. Comecei a aprender até a amar o Silvio Santos. Entendi, louvado seja o Silvio Santos, está dando alegria a ela. Era isso que eu dava conta. A gente fica querendo dar ao outro, né, o que é bom para mim. Dá ao outro o que é bom para ele, o que ele gosta. Né? Ah, não, mas isso faz mal para você, para ele não, é isso que dá conta. Inverte, muda tudo. Percebeu? Insatisfeitos, porém resignados. Nós vamos ficar insatisfeitos. O que a gente queria não era isso. Eu queria um mundo do jeito que eu quero. Mas não existe. Ainda não temos uma BH Trans bacana, com ideias incríveis. Não.
Então, o que é que resta? Resignação. A felicidade do homem livre não depende das circunstâncias, mas do que ele faz das circunstâncias, introduzindo nelas consciência e amor. Ok? A felicidade não depende das circunstâncias. A gente tem essa, né? Vou ficar feliz se acontecer isso. Chega disso, gente. Isso só gera infelicidade e transtorno mental. Não, é o que eu vou fazer das circunstâncias. É o Vitor Franco que fez lá. Né? É o que eu vou lidar com isso. Tá? Ninguém me tira a vida, mas eu dou por própria vontade. Que a gente tem o hábito de acusar o outro está acabando comigo. Não, está acabando porque a sua mente está aceitando isso. Não, dá a sua vida pelo outro. Ninguém tira a minha vida, não, eu que me dou. E o que é dar a minha vida? Não agir mais com o ego, com a mente, porque a mente é ilusão. Escuta, ó Israel. Faz silêncio, silencia e pronto. Ok? Ninguém poderá arrebatar nossa alegria, já que não se trata de realidade que se possui, mas a semelhança do amor da realidade que se dá. É aquilo que eu falei, a única coisa que a gente leva daqui é aquilo que a gente dá. Mais nada. E o sentimento. Né? Então, aí vai nascendo uma nova alegria. Só que antes disso, gente, a gente passa por algo que é previsto. Até no Evangelho de Tomé fala lá. Um vazio. Uma estranheza. Sem graça. É estranho, porque antes a graça era vencer, fazer minha vontade, ser satisfeito pela realidade. Quando isso vai acabando, você vai ficando estranho. É sem graça. E faz parte da caminhada ficar sem graça para nascer uma nova graça do Espírito. E ainda mais, você entra na solidão. Faz parte da caminhada. Solidão acompanhada. Nem faz parte, gente, porque é na solidão que a gente encontra Deus. Mas ninguém. Parar de esperar a satisfação do outro. Receber a alegria do outro. Não, é de Deus. Então, a solidão faz parte da caminhada. E aí a gente aprende a transformar a solidão solitária em solidão solidária. Continuando, doando a sua vocação, a sua singularidade para o mundo. Se ninguém gosta do bolo que você faz, vai ter alguém aí no mundo que vai adorar um bolo. Então faz o bolo para o mundo. Porque nós não vivemos sem um para quem. O sentido da vida é um para quem. Percebeu? E é por isso que hoje eu acho, uma hipótese que eu levanto, nós estamos tendo tanto pet na rua, as pessoas com pet. Por quê? É muito mais fácil o para quem ser um animalzinho, que você faz tudo por ele e ele te dá retorno gostoso, afável, acolhedor, ele é o que é. Agora, você dá para a gente, dá e leva a pauleira, percebeu? A meu ver, o pet hoje está substituindo essa tensão que nós estamos vivendo entre as pessoas. Mas a alma precisa de um para quem. O sentido da vida é um para quem. E esse para quem, eu não estou dando conta de um para quem ser algo que não me dá de volta. Percebeu? E o cachorro dá de volta. Você pode fazer o que quiser o cachorro, que ele fica lá bonitinho, vai no rabo, quietinho, vai lá, faz um carinho, tá bom demais. Deu a comidinha, tá bom demais. Você já viu o cachorro magoado? Cachorro não sei o quê? Mas eles estão ficando, viu? Porque estão humanizando, eles estão começando a virar gente. Eu estou achando até que deve ser uma... Eu acho que o governador do planeta permitiu reencarnar vários princípios de inteligência em transição, né? Do reino animal para o reino humano. Que até menino, já viu, tem uns meninos aí querendo imitar bicho, né? Que é cavalo, que é não sei o quê, andando igual cavalo, deve ser transição. O princípio inteligente, a última reencarnação como animal e vai reencarnar como humano. Deve ser, porque essa loucura que está aí, né? Ok, gente? E aí, deixa eu ver, E aí nós vamos desenvolver as 3 virtudes. A boa vontade, que nós já falamos aqui, para com o outro, respeitar o outro, o livre-arbítrio do outro, ter boa vontade para com o outro. Fazer nascer a compaixão, que não é dó é a gente duvidar de Deus. Nossa, estou com a dó do fulano, você está duvidando de Deus. Compaixão é a arte de ser o sirineu, que alivia a cruz do outro sem dó. Cuida, ajuda sem dó.
que é o que Jesus fez. Jesus não teve dó de ninguém. A mulher paralítica estava lá, vendo Jesus curando, foi ao encontro dele, ele ainda pergunta, né, o que queres de mim? Gente, se fosse hoje, eu ia falar assim, como que quer de mim? Você é cego? Aqui, sou paralítico. Quero andar, tá vendo não? Jesus respondeu, existem coisas mais importantes do que andar. E foi embora. Foi embora. E ele curou a alma dela, porque ela percebeu que ela estava choramingando pela falta, ao invés de se alegrar pelo que tinha. E ela tinha o dom do canto. Foi cantar na comunidade e levar alegria a todos. Continuou paralítico, mas a alma curou. Porque Jesus é assim, é paradoxal. Percebeu? Existe coisa mais importante do que andar. É como se fosse fazer essa pergunta nossa, existe coisa mais importante do que aquilo que você quer. Né? E aí nasce o ser equânime, que é nem gosto e nem desgosto. Está lá no Evangelho. Passar pelos revés da vida com indiferença e alegria. Indiferença ao quê? Ao meu sentimento. Indiferença. Começou a sofrer, nem gosto nem desgosto. É mesmo? Está lá no Evangelho isso. Levei tantos anos para ver aquilo, entender. Passar pelos revés da vida com indiferença e alegria. Percebeu? Indiferença ao meu sentimento, não é ao outro. Aí nasce a alegria franciscana, a verdadeira alegria. Percebeu? E é indiferente. Ô, coitado de mim, não. Só que esse exercício, viu, gente? E como diz, eu já falei aqui, eu acho que eu falei, um amigo espiritual falou, vocês estão evoluindo, o tempo entre a paz, né, e o sofrimento vai só diminuindo e eu fico em paz mais rápido. Lembrando Paulo, para finalizar, né, quando Paulo fala, quantas vezes que eu devo fazer eu não faço, o que não devo ainda faço. Mais ou menos assim. Esqueço tudo para trás, prossigo para o alvo. Porque é natural. Tem dia que a gente não consegue trazer essa paz para nós. Perdoa, esquenta não. Vai, prossegue para o alvo. Foca, não perde o alvo não. Foca. E só para complementar, que tem 5 minutinhos ainda, lembrando aqui das 4 verdades espirituais, para finalizar mesmo. Eu fico às vezes aflito querendo fazer muita coisa, né, no tempo curto. Causa primária de tudo. Nós já falamos aqui. Deus. Justiça e amor, justiça perfeita e amor sublime. Está lá no desespírito. Não tem nada errado acontecendo no mundo. Ah, mas como é que não pode, gente? Olha a política como é que está. Deus é que elegeu esses políticos todos aí, para gerar contrariedade em nós. Para a gente cansar do nosso individualismo e nascer uma nova ordem. E está lá na lei do progresso. E pelo cansaço que o progresso vem. Então está tudo certo. Acha que eu sei que elegeu fulano, ciclano? Não. Então, nós somos marionetes do destino. Platão já falava isso. Elege quem tem que eleger para contrariar. Quando a gente estiver pronto, vem aquele... Né? O Emmanuel fala isso. Lá no livro A Caminho da Luz, quando nós éramos dependentes de Portugal, Emmanuel conta, né, que o... Como é que chama aquele espírito que governa o Brasil? Ismael. Ismael chegou e falou assim, o povo brasileiro está pronto para não ser mais colônia de Portugal. Vamos enviar aquele que fará a independência. Só que para fazer a independência tinha que ser um doidão. Aí ele que fez? Colocou uma mulher sensata do lado dele, a esposa. E ele fez a independência. Eu estou esperando esse momento quando Ismael falou assim, o povo brasileiro está pronto para um governante justo, bom. Beleza? Então, ainda não estão prontos não, tá? Estão prontos. Impermanência, a vida é impermanência. Está lá vicissitude, alternância. Hoje está em cima, hoje está embaixo. É assim mesmo, a vida não é sempre, querer sempre do mesmo jeito, nossa, estou tão bem, não, daqui a pouquinho você não vai estar bem, não. É assim mesmo, tá? Não, o dia está de sol, amanhã está de chuva. A vida é assim, tem hora do muito e tem hora do pouco. E o exercício do não eu, do não ego, do psiquismo, da mente, que é isso tudo que nós falamos aqui, para que a mente possa ir alcançando a paz, né? A paz verdadeira. É um trabalho árduo, difícil,
E é bom todo mundo dar as mãos, confessar uns aos outros. Quando a gente confessa uns aos outros, a gente ri, porque é tudo igual, só muda o endereço, o CEP e o nome. Mas a farra e a neura é a mesma, viu, gente? É a mesma, que a gente abraça e dá conta. É o que nós vamos fazer quando a gente desencarnar. Nós vamos rir até das bobagens nossas. Olha lá as bobagens, olha você fazendo, nós vamos rir e abraçar. Então vamos abraçar aqui junto, porque tem hora que um não dá conta, você vai lá e ajuda ele, tem hora que é eu, o outro, e vai um ajudando o outro. Essa caminhada maravilhosa que nos leva à luz. E a felicidade possível é o quê? Consciência em paz, viver o necessário e fé no futuro. Está lá no Dia Espírito. Essa é a felicidade possível. O resto é ilusão. Ok? Turminha, beleza? Muita paz e alegria para todos. Um bom final de semana. Um bom conforme o Espírito, tá? Se vai ser bom conforme o humano, eu não sei não. Se vai ter que fazer comida, um franguinho ensopado, chega lá, todo mundo pega a coxa e sobra o pescoço para você. Você chupa o pescoço louvando a Deus. Viu? Louvando a Deus. Chupa o pescocinho. Deus quer que eu chupe o pescoço. Louvado seja Deus. Aí você fica em paz, porque você deu alegria a todos. Eles comeram a coxa, o peito, né? Você comeu só o pescocinho louvando a Deus. Pronto, está em paz. Então tá bom, queridos.